Fala pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Joia do Crime. Vem com a gente, tá? Curta o vídeo, compartilhe, indique para os seus amigos, comenta para poder subir e a gente conseguir bastante audiência. Hoje o nosso vídeo é sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente traz bastante conteúdo da área criminal aqui, mas só que hoje nós temos um convidado especial para explicar algumas coisas que chegam para mim. Às vezes chegam coisas que as pessoas se sentem ofendidas, querem fazer ação sobre calúnia, injúria, difamação dentro do contrato de trabalho. Então aqui a gente está para explicar cada área. Eu trouxe um especialista dessa área para poder estar explicando para vocês o conteúdo, tá? É o Dr. Pedro Paulo Calderaro, está com a gente aí. Dá um oi aí, Pedro. Boa noite, oi. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Se apresenta pra gente, Pedro, que o pessoal possa conhecer ótimo. você. Olha, eu sou o Pedro Calderaro, sou advogado especializado em direito do trabalho, né? Desde a época de faculdade eu já focava nessa área, minha segunda fase de OAB foi nessa área, tenho pós-graduação nessa área e tenho muita prática. Desde 2015, praticamente aí, mais de 500, 600 processos somente nessa área, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro e em outros estados também. Então, o objetivo desse vídeo aqui, o convite que eu recebi da doutora Melissa, foi para trazer um pouco da teoria, explicar essa teoria e falar na prática como é que a gente transforma a lei, que é um pouco inacessível para o leigo, na prática, de como isso vai se transformar na vida dele em perder dinheiro ou ganhar dinheiro, né? Que é o que se busca com o trabalho. Exatamente, Pedro. E o nosso convidado especial, ele tem algumas peculiaridades, porque a gente já recebeu algumas perguntas de acordo com a divulgação da semana, e tem uma caixinha de perguntas que ele já está anotadinha que ele vai responder. Então, no final, ele vai ter uns minutos para poder responder sobre esse conteúdo. Então, hoje é rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é, como fazer, quais os direitos você pode receber caso você faça algo desse tipo. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o determinado conteúdo, pode escrever aqui nos comentários, que depois ele vai responder um por um, ou até mesmo eu, individualmente, em cada comentário, porque isso ajuda também a gente a engajar o vídeo. Mas agora aqui me diz, assim, escreve assim nos comentários de onde você se já aconteceu alguma situação dessa que o Pedro vai explicar daqui pra frente com você, quem já passou por algum constrangimento na área de trabalho, quem assim já teve aquela vontade de, se pudesse estar do outro lugar, daria uma justa causa para o seu patrão. Então assim, explica pra gente, faz a perguntinha e depois a gente vai responder individualmente. E assim, compartilhe o nosso vídeo, clique em gostei, divulga o canal, nos ajude, por quê? Isso ajuda a alcançar mais pessoas, ajuda a sanar dúvidas maiores. Aqui no nosso canal a gente vai ter o podcast das profissões, né, Pedro? A gente estava comentando sobre isso. O podcast para falar sobre a doméstica, para falar sobre o garçom, sobre o músico, sobre aquelas profissões que às vezes tem alguma peculiaridade que você precisa saber de alguns direitos que você tem ou não, como agir, como não agir, o que são domésticas. Às vezes a pessoa pensa que é só a faxineira, que só aquela pessoa que faz a limpeza, e na verdade o doméstico engloba várias coisas. Então, no nosso podcast das profissões, você vai ter toda a definição, os direitos e tudo que você pode receber. Então, hoje, explica pra gente, Pedro, um pouquinho sobre essa rescisão indireta de contrato de trabalho, porque já estamos iniciando o ano de 2022 e algumas pessoas, elas estão sendo demitidas, elas estão vendo outras oportunidades de emprego, algumas pessoas também estão insatisfeitas com o seu trabalho ou com a forma que são tratadas. Então, explica pra gente, doutor. Tá ótimo. Vamos lá. Assim, resumo do resumo, o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? A rescisão indireta é uma justa causa invertida. A grosso modo, o que eu quero dizer com isso? O contrato de trabalho, ele tem duas partes. Tem o trabalhador e tem a empresa. E o que significa isso? Da mesma forma que você tem que chegar no horário, tem que estar uniformizado, tem que tratar bem o cliente, né? São as suas obrigações. A outra parte também tem obrigações, que é pagar o seu salário em dia, recolher o seu INSS, recolher o seu FGTS, se você tem algum tipo de trabalho insalubre, fornecer a luva, a máscara, o EPI em geral. Então, como qualquer contrato de trabalho, ambas as partes têm obrigações. Então, se você não faz as suas obrigações, você é um péssimo funcionário, você brigou com o seu colega de trabalho, você furtou o seu patrão,
você vai receber uma justa causa, a grosso modo também, né? A gente tem que analisar o caso concreto. Da mesma forma, se o seu patrão não cumpre o contrato de trabalho, não te paga, não paga o FGTS, não te deixa tirar um horário de almoço, atua com um rigor excessivo e outras diversas situações que estão na lei e também a gente encontra na prática, né, nessas novas relações de trabalho mais modernas, você pode pedir sim a rescisão indireta. E na prática, por que isso é muito importante? Tem muito trabalhador que não sabe nem que isso existe, não sabe o que é uma rescisão indireta. Então, às vezes, a empresa, de má fé, começa a pressionar o empregado, coloca ele num setor pior, reduz o salário, e o que a pessoa faz? Sem saber, pede demissão, vai ter que pagar aviso prévio, não vai receber o seguro-desemprego, não vai sacar o FGTS. Então, aí que está a importância de você conhecer a rescisão indireta, conhecer a existência dela e saber até onde você pode ir. Olha, isso está acontecendo comigo, então posso pleitear uma rescisão direta na Justiça do Trabalho. E na prática, depois eu vou explicar isso melhor, na rescisão direta, você sai da empresa com todos os seus direitos garantidos, como se a empresa tivesse te mandado embora. Você vai receber o seu aviso prévio, férias, 13º, saldo de salário, que é uma coisa que, no pedido de demissão, você não vai receber. Então, é bom prestar atenção no seu direito, porque ele pode te ajudar muito na prática a ter uma rescisão com um valor maior. E a não cair também, como que eu posso dizer, em artimanhas que às vezes a empresa usa, né, que você não é o único empregado dela, geralmente são empresas que já têm anos de mercado, já sabem lidar com isso, e a gente sabe que na prática não deveria ocorrer, mas ocorre que a empresa, para economizar numa rescisão, ela não é honesta e manda o empregado embora. Ela começa a forçar para ele pedir demissão. E é disso que a gente vai tratar. E, doutora Melissa, se eu começar a falar muito aqui, pode me interromper à vontade, que é um tema que eu gosto, que eu adoro, direito do trabalho. Não, e a gente aprende. Da forma que você fala, é uma forma muito didática. Então, eu acabo ficando aqui concentrada e aprendendo. Porque realmente aquilo que você falou é questão de prática, é questão de atualidade. Pra gente saber o que está acontecendo, o que realmente está valendo a pena fazer ou não. Porque às vezes a pessoa ela se sente humilhada, se sente... às vezes o empregador ele transfere, bota para um lugar mais longe, aquela pessoa que sempre trabalhou naquele devido lugar, não tem motivo para isso. Então ela pode se sentir lesada e perseguida. E de repente, ao invés de ficar sustentando uma condição de trabalho praticamente subhumana, ela pode também dar o seu troco. Ela não vai sair assim com a mão na frente e outra atrás, sendo prejudicada pelo empregador, correto? Porque a rescisão indireta, pelo que eu entendi, é a questão de que se você está sofrendo algum tipo de abuso, deve ter um rol taxativo dentro da SLT, né? Falando quais são as possibilidades de você fazer a rescisão indireta. Então, dentro desse rol, estando dentro daquela possibilidade, como você falou no começo do vídeo, você falou as possibilidades desse rol taxativo. Então, você estando dentro de um deles, é alternativa? Assim, dentro de um dos itens, você já pode pedir a rescisão indireta? Então, não precisa cumprir todos aqueles itens. Então, sofreu um daqueles abusos, já pode... Exatamente. Até porque os itens, eles são muito diferentes entre si. Então, o que acontece? E daqueles itens também, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, a CLT, ela é muito antiga, ela é da era Vargas, é de 43. Teve a reforma trabalhista agora, em 2017, mas mudou muito pouca coisa, entre aspas, né? Se a gente for pegar o número total de artigos, o número de modificações foi pouco. Esse, por exemplo, esse artigo 483 da CLT, ele não sofreu modificação. Então, ele, embora seja um rol taxativo, com as liberdades que o juiz tem, também com o novo Código de Processo Civil de 2015, o juiz ele sempre vai analisar com um tom de razoabilidade. Não está dentro desse rol especificamente, mas foi grave o suficiente para rescindir o contrato de trabalho indiretamente? Vamos aplicar. Ou está nesse rol, mas não foi tão grave assim? Não vamos aplicar. Por quê? O que a gente tem que ter em mente? A justa causa e a rescisão indireta, elas são praticamente idênticas, são irmãs invertidas. E elas só podem ser aplicadas em último caso. Por quê? A gente sabe, tem súmula do TST, depois eu vou explicar melhor o que é isso e tudo mais, mas
A gente sabe que hoje em dia, ainda mais no país que a gente vive, quem tem um emprego quer continuar empregado. Então, para você ser mandado embora por justa causa, não é qualquer coisa. Não é um atraso, não é uma coisinha que o patrão não gostou. Da mesma forma, a rescisão direta. Não existe esse preconceito. É mais fácil dar uma justa causa, é mais fácil... Mas não, os dois têm um rol que tem que ser respeitado. Até porque, rapidinho, Pedro, vou te interromper só um pouquinho. Até porque as pessoas, às vezes, elas são muito sensíveis e às vezes se sentem lesadas por pouco, né? Às vezes ela cria uma condição na sua mente, achando que está sendo perseguida, achando que está tendo alguma coisa, e aí faz um rebuliço e aí o local de trabalho ele fica insustentável. Sendo insustentável, não tem mais como continuar trabalhando. Ou ela é mandada embora, se ela fizer algo mais grave, ela realmente vai receber uma justa causa, ou até mesmo o funcionário, se for realmente verdadeira aquela condição, ela que vai fazer essa rescisão indireta, né? Ela não tem mais condição de continuar no trabalho. Por isso, seria uma forma de sair sem perder os seus direitos, correto? Exatamente. Que tem situações que são insustentáveis. Eu tenho um caso concreto, a menina nem estava com a carteira anotada, o que já seria caso para uma rescisão indireta, né? A gente tecnicamente teria que... Exatamente. Tecnicamente, a gente teria que entrar com um processo pedindo reconhecimento do vínculo e a rescisão direta. Mas isso é outro ponto. Focando só na rescisão direta, o que aconteceu? Ela trabalhava com materiais, equipamentos cortantes, sem aquela luva de aço, sem o EPI. Ela perdeu um dedo da mão. Risco de contaminação ou de corte. Exatamente. Então, quando ela me procurou, a gente já tinha mais do que motivos para uma rescisão direta. Se ela tivesse me procurado antes desse acidente, a gente teria. Por quê? Quem tiver curiosidade, vai no Google, no site do Planalto, é o artigo 483 da CLT, ele vai discriminar o que é a rescisão direta. Então, eu dando uma lida aqui nele, muito por alto, exemplo, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças. O que significa isso? Como a doutora Melissa explicou, tem pessoas que são muito sensíveis, pessoas que não são. Então, o critério do tribunal sempre vai ser pela razoabilidade. O homem médio não vai ser aquele homem que eu digo ser humano, não vai ser aquela pessoa extremamente fria, nem aquela pessoa extremamente emotiva, que aquela não recebeu um bom dia. Né? Exatamente. E aquela pessoa completamente nada minha bala. Exatamente. Então vai ser uma retidão. O que um cidadão comum faria nessa situação? Então, exemplo, a linha A, né, a primeira linha do artigo 483. Forem exigidos serviços superiores às suas forças. O que é isso? Vamos supor, eu sou dono de uma empresa e eu trabalho carregando madeira, tapumes, concreto, vigas de 300 quilos. E eu obrigo a minha funcionária de 50 quilos, pequenininha, magrinha, uma moça de 20 anos, a carregar uma viga de 300 quilos. O que eu estou tentando fazer com ela? Forçar ela fora. Demissão. Exatamente. Pede demissão, vai embora que eu economizo na sua rescisão. Então, um exemplo de exigência de serviço superior às forças seria isso. Defesos por lei também está na linha A. O que é isso? Meu amigo, vende uma droga ali para mim, por favor. Compra essa cerveja aqui para dar para o meu sobrinho, que é, entendeu? Sobrinho do gerente, tem 15 anos de idade. Se a lei não permite, então como que você vai fazer, né? Não pode receber uma ordem, ainda que seja de hierárquico superior, ainda que seja uma pessoa acima, o seu patrão. Você não pode fazer algo ilícito por ordem dele, né? Até porque é uma excludente de ilicitude. Então, assim, defesos por lei. Você não vai transgredir a lei por causa do seu empregador, do seu patrão. Também não vai sofrer por causa disso. Não é justo que você se negue legitimamente a não cometer essa transgressão à lei e tenha rescindido o seu contrato por justa causa. Seria injusto. Então, também tem essa previsão. Outra questão também, contrários aos bons costumes. Vamos lá. Essa lei é de 43. Bons costumes era uma coisa em 43, era uma coisa em 91, né? Exatamente, e é uma coisa em 2022. Então, hoje em dia, exemplo, eu já fui numa loja temática, era um restaurante temático em São Paulo, temática viking. Todos os garçons estavam vestidos de viking, aquela barba, o martelo. Então, assim, isso não transgride os bons costumes atualmente, não teria problema. Mas vamos supor que falassem para os garçons, você vai vestir uma lingerie
e falar com voz sensual para os clientes, rebolando, fazendo gestos. Peraí, isso transgride. Exatamente, isso passa do razoável. Então, assim, a gente tem que ter uma razoabilidade do que é bom costume também. Isso é uma coisa muito fácil. Qualquer cidadão comum tem essa percepção do que é um bom costume hoje, em 2022. Então, geralmente, o que causaria uma rescisão direta em 90, em 2000, não causaria hoje. Da mesma forma que uma que causaria hoje pode não causar em 2050. Verdade. Tem um pedacinho curioso na linha A, que, assim, para quem é leigo, vale a pena ver um pouquinho, mas essa seria uma parte mais voltada tecnicamente para advogados, que é alheios ao contrato. Isso é um pouco perigoso. Por quê? Como eu disse, né, é uma lei antiga. Então, alheio ao contrato, vamos lá. Eu fui contratado para caixa de supermercado e me colocaram para empacotador. Em teoria, friamente analisando, é um serviço alheio ao contrato? Mas, atualmente, o tribunal, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, entende que não. Essa função, se for uma questão muito parecida, que não vai trazer prejuízo para o empregado, o salário é o mesmo, o horário é o mesmo, você vai trabalhar ali fazendo coisas parecidas, você está se sobrecarregando, está se cansando mais. Se a resposta for não, por mais que seja alheio ao contrato, está um pouquinho diferente do que está no seu contrato de trabalho, isso não seria razoável para rescindir indiretamente. Então, a gente tem que ter cuidado com esse alheios ao contrato. A gente não pode ter essa sensibilidade, até porque hoje em dia a gente sabe que nas relações de trabalho, vamos supor, eu abri uma vendinha no shopping, uma loja de roupas, e eu só tenho dinheiro para contratar um funcionário. Então, essa funcionária ela vai ser um pouquinho estoquista, um pouquinho caixa, vai dar uma limpadinha no balcão, não estou dizendo limpar banheiro, material infectante, mas vai passar um paninho no balcão. Então, em teoria, o contrato... Tem a ver com o seu próprio ambiente de trabalho, aquele ambiente ali restrito. Exatamente. É aí que a gente vai pela razoabilidade. No contrato, ela foi contratada como vendedora? Foi. Mas tem um problema uma vendedora ir lá buscar uma roupa? Não. Tem um problema ela passar um paninho úmido em cima da caixa registradora? Também não. Então, cuidado com esse alheios ao contrato. Tem que ser uma coisa assim muito alheia, muito diferenciada. A pessoa não pode ser contratada para ser caixa e trabalhar no açougue, por exemplo. Exatamente. Tem nada a ver. Até porque o nosso açougue teria que ter um treinamento, teria que ter EPI, teria que ver a questão de salário, teria que ver se entraria em frigorífico. Então, assim, tem muitas particularidades que é um caso a caso. Por quê? Tudo que eu estou falando aqui é muito geral. Então, se um cliente vier com uma dúvida, outro cliente vier com a mesma dúvida, às vezes a resposta para cada um deles vai ser diferente, porque eu tenho que analisar o caso, a empresa, número de funcionários, qual a função específica, você tem treinamento, isso aqui é insalubre, isso aqui é perigoso. Então, assim, tem que analisar, não adianta. É análise de um profissional como em qualquer área, um cardiologista, um professor de educação física. Não adianta fazer uma abordagem curiosa. A gente que é de fora, a gente às vezes tem um senso de justiça, mas a justiça em si, o poder judiciário, muitas vezes não se trata de justiça, trata quem conduz melhor um processo. Porque o processo, ele tem o direito material, que é esse que eu estou falando para vocês, mas também tem a parte processual. Se eu tenho testemunha, a hora certa de juntar aquele documento, esse documento aqui provava que eu estava certo, mas foi juntado na hora errada, então ele não é válido. Então, tem essas nuances que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá. A linha B também, para não ficar muito longo aqui o vídeo, que tem muita coisa para falar. É tranquilo, tem muito tempo. Vamos lá. Olha, for tratado pelo empregador ou superior hierárquico com rigor excessivo. Primeiro ponto, empregador ou superior hierárquico. Não pode ser você, exemplo, vendedor e um vendedor se tratando mal. Tem que ser superior hierárquico. O gerente, o sócio, alguém acima de você. E o rigor excessivo também tem que ser uma coisa clara. Por quê? Vamos supor, 5 funcionários num açougue de um grande mercado. Só um é mandado no frigorífico, só um é obrigado a fazer hora extra. Na hora do almoço, quando dá algum problema que a fila fica muito grande, só um é interrompido na hora do almoço. Então, rigor excessivo. E mesmo assim, com essa parte do rigor excessivo, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do ônus da prova. O artigo 818 da CLT, né, foi muito bem atualizado, inclusive foi até tese minha de monografia em 2015, antes da reforma trabalhista, 2 anos antes, onde eu dizia o seguinte:
o artigo que trata sobre ônus de prova no Código de Processo Civil é muito mais protetor do que o que trata de ônus de prova na CLT, o que está errado. A CLT era para proteger um pouco mais o trabalhador. Veio 2017, 2 anos depois, eles acabaram adotando, né? Eu fiquei bem feliz, que eu falei, não estava pensando errado, tanto é que foi adotado. E como é que funciona nesse caso? Você vai ter que produzir prova quanto a isso. De novo, entrando na parte prática, uma lojinha com 3 funcionários. Um é o dono, a outra é a mulher do dono, a outra é a filha do dono, e o outro é o cara que não vai ser sua testemunha, senão ele perde o emprego. Então, como é que você vai provar esse rigor excessivo? Você vai ter que produzir prova disso de alguma maneira. Se a testemunhal é difícil, tenta gravar um vídeo, um áudio, tenta pegar sempre um conselho com o seu advogado, com um profissional, antes do problema já ter existido. Exemplo, olha, ele está mexendo comigo, eu estou sofrendo implicância. O que eu devo fazer? Não é assim, olha, eu já sofri 1 mês de implicância, fui lá pedir demissão, o que eu faço agora? Até porque, Pedro, é aquilo que a gente estava conversando. Você falou sobre o cidadão, né, o homem médio. Exatamente. Você tem que saber que, de repente, ou você é sensível demais, ou você aguentou demais. Então, tudo tem que ser mediado. E a gente fala sempre, eu estava explicando, o Pedro, ele atua dos 2 lados, né? Do lado do empregador e do lado do funcionário também, dependendo do tipo de causa. Tudo é a consultoria preventiva. Para o empregador, principalmente, para que as coisas não venham a acontecer, mas, de repente, palestras dentro do seu ambiente de trabalho, com um advogado trabalhista, onde ele informe quais são os direitos, quais são os deveres, para que não venha lá na frente gerar uma grande bola de neve e acontecer problemas. Tudo que for preventivo ajuda mais a não acontecer o problema. Porque é melhor você prevenir do que depois ter que consertar um problema gigantesco que pode ensejar vários tipos de searas, né? Seja na criminal também. Porque dependendo do tipo de tolerância que chegou o problema, pode vir para a área criminal também. E aí fica muito mais perigoso. Porque às vezes uma pessoa que nunca foi criminoso na vida enquadra ali no crime. Seja o funcionário, seja o patrão. Então, tudo preventivo. Se você está passando por algo, ou está na iminência de passar, está sentindo que pode acontecer, chame o advogado, conversa com ele. As pessoas têm muito na ideia de que o advogado ele é o cara que ele não pode ser incomodado, a não ser que ele faça de graça. E não é assim que funciona. Porque você chega e vai, posso te fazer uma perguntinha? Posso te fazer uma perguntinha diferente de ligar pra você e falar assim, poxa, posso falar com você? Tem uma pergunta aqui do meu trabalho, de repente pode virar uma situação legal. E aí sim, a gente vai conversando. Sabendo que todo profissional tem direito ao seu honorário. Honorário é pagamento. O advogado trabalhista, ele não trabalha para receber no final, não é assim que funciona. As pessoas acham que todo mundo trabalha para receber no final. Não, existe a consultoria, existem os cálculos trabalhistas, né, Pedro? Que você perde ali horas fazendo, às vezes dias. Às vezes um funcionário de muitos anos de casa tem que analisar a carteira de trabalho, abrir aquela biblioteca toda lá, aqueles pergaminhos, aqueles códigos de Hammurabi totalmente velhos e despedaçados. Eu já peguei vários para poder mandar para você. Então, assim, demanda trabalho. Mas também não é um olho da cara, não é um absurdo você podendo sair com seus direitos intactos, ou até mesmo garantir que seus direitos sejam cumpridos, é melhor do que nada. Então, consulta o seu advogado, liga para ele, pergunta, se informa preventivamente, para que a situação não chegue naquele caos e tenha que resolver a bomba que já explodiu, e às vezes pro mesmo dia, às vezes a gente tem que fazer um negócio rapidão e não... Exatamente. Não, é exatamente o que você falou. E tem muitos casos que, se o cliente tivesse me procurado um dia antes, a probabilidade dele ganhar o processo iria de 10% para 90%. Então, assim, é muito importante. E, assim, principalmente para quem é empresário, para quem é o empregador, você tem obrigação de saber disso. Primeiro, pelo seu dever social, né? Você é um empresário, você assume o lucro e assume a parte ruim também, assume o prejuízo. E também porque não é gasto de dinheiro. Eu posso afirmar que é economia, você saber aplicar uma justa causa, você saber quando punir, você saber quando o seu funcionário está certo, e se entrar com o processo vai te ganhar, você saber o risco, porque todos os exemplos que eu estou dando aqui, entre aspas, hoje o empregador, a empresa está sendo o vilão e o empregado está sendo o coitado, mas é porque o tema hoje é rescisão direta, são temas que trazem essa temática. Se o tema fosse justa causa, seria invertido. Então, assim, por isso que os exemplos que eu estou dando é sempre da empresa fazendo alguma besteira e do funcionário sofrendo isso. Por isso
estamos nesse tema. Voltando ao artigo, né? Já falamos da linha B, indo para a linha C, que é muito importante esse aqui. Correr perigo manifesto de mal considerável. O que é isso? Exatamente o caso que eu falei. Vamos supor, você não é eletricista, você não sabe nada de energia elétrica, e o seu patrão fala, olha, vai naquela caixa ali de alta tensão e faz o fio tal com o fio tal. Meu amigo, se você erra ali, você morre. Se não morre, você perde um membro. Ou trabalha como um alpinista, sobe ali, eu não tenho EPI para te dar não, tá bom? Eu tenho essa cordinha aqui, você amarra na cintura e vai. Não precisa, não vá. Entendeu? Se você for e der tudo certo, tá errado. Já começou errado. E se der tudo errado, como é que funciona isso? Eu tenho um caso recente, Pedro, que aconteceu isso. O funcionário, ele instalava câmeras de vigilância e aí a empresa não dava equipamento de segurança. Ele comprou por conta própria alguns, mas mesmo assim não foi suficiente. A empresa sabia que durante a semana tinham ocorrido chuvas. A empresa sabia da condição de trabalho subhumano que ele estava sofrendo. Ele filmou tudo o que estava acontecendo, mostrou para a empresa. O cara falou assim, não, a gente não pode perder o prazo, faz assim mesmo. E aí ele fez, tomou uma descarga elétrica de alta tensão, caiu lá de cima e morreu. E aí? Exatamente. Então, vamos supor, meia hora antes dele fazer esse trabalho, ele ligasse. Doutor, está acontecendo... Preciso fazer? Oi? Ele liga para você e fala assim, preciso fazer, olha aqui o vídeo. Exatamente. Ia falar, não, absolutamente não. Você não é obrigado a correr perigo de mal considerável. E é isso que está acontecendo. O que eu posso fazer? Produz prova quanto a isso, uma tela de WhatsApp do seu patrão te mandando fazer isso, filma o local, faz uma selfie. Na hora a gente faz de tudo. O empregado ele pode produzir provas, ele tem um bom limite para isso. Eu vou te contar que nesse caso concreto ele fez, cara. Ele fez selfie, ele fez vídeo, ele fez tudo. Se ele realmente tivesse se comunicado com um advogado, ele estava vivo hoje. Tem 1 ano que ele faleceu. Vivo, com a rescisão dele completa. Obviamente, a gente não pode prometer resultado, mas, assim, hipoteticamente, com a rescisão completa e dependendo até um dano extrapatrimonial, pelo que foi imputado a ele fazer. O que agora vai ficar para a viúva ter que fazer, infelizmente. Verdade. Voltando, faltam pouquíssimos aqui para acabar esse artigo, para a gente voltar a falar mais da parte prática. A linha é praticar o empregador ou seus prepostos, no caso, né, os empregados da empresa, seus colegas, contra você, né, o empregado, ou a sua família, ato lesivo à honra ou à boa fama. Novamente, o que é a honra e a boa fama hoje, 2022? Então, postagem em rede social, xingando, falando que não vale nada, falando que não presta, que é bandido, que roubou, que não vale nada, isso causaria, sim, uma rescisão direta. Ainda mais hoje, que a gente vive numa era que tudo é gravado, tudo é printado, tudo é compartilhado. Então, esse aqui, entendo que é até um ônus de prova mais fácil para o empregado. Se isso acontecer, você tem direito... Primeiro, vamos supor que, dependendo do grau da ofensa, você não vai nem mais conseguir trabalhar nesse local. Aí ligar e falar, olha, se eu continuar trabalhando lá, amanhã eu que vou sofrer uma justa causa porque eu vou agredir o meu gerente pelo que ele falou de mim. Não precisa chegar a isso. Você tem meios para pedir uma rescisão direta e sair com a sua rescisão completa. Um pouquinho mais abaixo, no mesmo artigo, né? A linha F, bem parecido, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em legítima defesa própria de outrem. A questão da legítima defesa, a doutora Melissa é 10 mil vezes mais expert do que eu nesse caso, mas vamos excluir a parte da legítima defesa, que é até um pouco óbvia. Imagina se o seu patrão te bate, te dá um soco, te afoga, faz alguma coisa física contigo. Como é que você vai voltar a trabalhar no local no dia seguinte? Não tem mais ânimo para isso, você vai estar colocando a sua segurança em risco. Então, você não é obrigado a voltar a trabalhar lá. Você tendo uma prova disso, tendo uma testemunha, um vídeo, uma foto ou qualquer coisa do tipo, a gente pode pedir a rescisão direta do contrato do trabalho. E lembrando que tem que ser significativo, não pode ser você que imaginou que o seu patrão te agrediu, não. Que se você imaginou que o seu patrão te agrediu e foi na delegacia e fez uma ocorrência, isso não for verdade, infelizmente você perde esses direitos, porque não tem como você inventar algo sobre o seu empregador, achando que vai se dar bem ou vai conseguir alguma indenização, e conseguir o empregador provar que ele nada fez. E aí, você vai achar que tá por cima e você imaginou pior do algo. que isso.
Exatamente. Pior, porque nesse caso da rescisão direta, não é nem o empregador que vai ter que provar que nada fez. O ônus da prova é seu como empregado. Você que está pedindo a rescisão indireta porque ele te agrediu fisicamente, qual é a prova? Você fez um exame pericial? Exato. Você tem uma testemunha? Porque às vezes o que acontece também, que é um pouco injusto, mas funciona assim, são as regras do jogo. De fato, você sofreu uma ofensa física, você foi empurrado, levou um soco. Chega no dia da audiência, sua testemunha falta. Tá com medo de ser mandado embora. O outro rapaz, tive um imprevisto, que todo mundo no dia da audiência tem imprevisto. Você não tem uma filmagem, não tem nada, não fez um laudo. Então, você vai pedir a rescisão direta de forma justa, mas não vai conseguir comprovar. E, por falta de prova, sua rescisão direta não vai ser sustentada. Então, a gente tem que pensar nisso como um todo. Não é só às vezes assim, a pessoa se sente agredida, não ocorreu. Faz o exame de corpo de delito, porque vai na delegacia fazer a ocorrência, faz o exame. O exame não dá, não mostra, porque realmente não ocorreu. E aí a pessoa fica sem prova documental, a testemunha, como você falou, falta, ela vai ganhar o quê e como? Exatamente. Então, assim, tem que ter cuidado também, porque tudo não, né? Dependendo da coisa, principalmente numa rescisão direta, quem tem que provar é você que está alegando, você que está afirmando. Temos milhares de outros casos onde o ônus da prova, independente de se você está alegando ou não, é da empresa. A empresa que vai ter que comprovar. Um exemplo de uma súmula recente do Tribunal Superior do Trabalho, FGTS. Você diz, olha, o meu patrão não paga o meu FGTS. Não é você que tem que provar que ele não está pagando. Não, ele que tem que ir lá e provar que está pagando. Se você quiser, de boa fé, juntar o seu extrato do FGTS, que é uma prova documental ali bem assertiva, não tem como burlar, que tá, não cabe discussão, é um documento, tá ali ou não tá, recibo, tal, não tá. Então, assim, exemplo, nesse caso, você está pedindo uma rescisão direta, porque o seu patrão não está cumprindo as obrigações, né, do seu contrato de trabalho. Se eu não me engano, eu até pulei essa linha D, vou até voltar nela também, porque ela é importante, eu vou deixar ela por último, então. Não está pagando o FGTS. Ok, você entra com o processo, você não precisa nem fazer prova, você não precisa de testemunha, você não precisa nem juntar o seu extrato do FGTS. Tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz que, nesse caso, mesmo que você esteja acusando, quem tem que provar que está certo ou que não está errado é a empresa. E existem algumas exceções para isso. Na rescisão indireta de contrato de trabalho, é um pouquinho difícil isso acontecer, mas vamos lá. A linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Como é que funciona isso? Aconteceu agora na pandemia, né? Eu tive muito caso. Um caso concreto que eu tive aqui foi de uma professora de educação física. Vou explicar um pouquinho antes para vocês entenderem o depois. A Constituição, não é nem as leis trabalhistas, não. A Constituição diz que o seu salário não pode ser reduzido. Ok. O professor de educação física, ele geralmente trabalha por hora-aula. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já deixou o entendimento dela cravado que você não pode reduzir o valor da hora-aula desse professor, mas você pode reduzir o número de horas dele. Então, exemplo, um professor que trabalhava, só para arredondar a conta, 100 horas, ganhava R$1.000, se você colocar ele para trabalhar 500 horas, ele vai ganhar R$500, por exemplo. Então, não caberia uma rescisão indireta nesse caso, porque o valor da hora-aula dele não foi reduzido. Agora, vamos lá, para um caso específico que eu tive. Você, mesmo sendo um professor de educação física, você ganha por hora-aula. A academia, de propósito, fala o seguinte: eu deixo você dar 1 hora de aula por semana, então você vai ganhar R$30 por mês. Exemplo, o valor da sua hora-aula está garantido. Eu não estou transgredindo a lei, não estou transgredindo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Mas como é que funciona? Novamente, aquele exame de razoabilidade. É razoável que uma academia deixe um professor com 1 hora aula
por semana para ganhar R$ 30 por semana, ou a academia está fazendo isso de propósito para ele pedir demissão, para ele pedir as contas e perder os direitos. Então, até porque ele pode colocar outra pessoa para poder dar aula e a desculpa dele é que é a pandemia ou tá reduzindo o horário de trabalho dele porque não tem condições, mas tem outras pessoas que substituem e fazem aquela função, já pensou? Exatamente. Então, vamos supor, se fosse fácil assim, você nunca demitiria ninguém numa academia. Não, vem para cá você, eu deixo com um horáriozinho, não te demito, se você quiser, você que peça as contas, que aí eu não vou ter que te pagar aviso prévio, não vou ter que te pagar os 40% do seu FGTS. Então, não é assim. Como é que funciona isso? A gente tem que ver se houve mesmo uma diminuição do salário, se isso poderia ter ocorrido. Não é, eu recebi um adicional noturno, parei de trabalhar noturno e foi cortado esse adicional, então reduziu o meu salário. Não, a gente está falando de salário base. Não pode o seu empregador hoje te paga 2 salários mínimos, mês que vem você está fazendo o mesmo trabalho, no mesmo horário, nas mesmas condições, na mesma função, e agora ele resolveu, não, agora eu vou te pagar 1,5. Não pode. Você poderia sim pleitear a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. E agora voltando, né, porque eu pulei aqui, e é o mais importante do artigo, né, que indiretamente pega todos os outros, não cumprir o empregador, né, no caso a empresa, as obrigações do contrato. Para mim, esse aqui é a cereja do bolo de todo o artigo. Por quê? Todos os outros, se a gente analisar friamente, estão dentro do descumprimento da empresa, do empregador, né? Não dar o EPI, xingar, ofender... Tá muito na cara, né? Oi? Tá Perdão? muito na cara, né? Assim... Exatamente. Esse aqui é um pouco mais, como é que eu posso dizer? É uma linha feita pela formalidade, porque o que é uma obrigação do contrato de trabalho? Além das obrigações previstas no contrato de trabalho, tem obrigações legais. A lei vai impor naquele contrato, você querendo ou não, é um direito indisponível. Você não pode falar, olha só, vamos combinar, não paga meu INSS, não, e me dá um aumentinho por fora. Não pode, tem leis que vão dizer, olha, tem que ter o desconto do INSS, tem que ter uma contribuição obrigatória. Então, vamos supor, você está 10 anos trabalhando naquela empresa e você vai lá no sistema Meu INSS, baixa o seu CNIS e dá uma olhada e fala, peraí, não consta contribuição nenhuma dessa empresa. Isso vai me prejudicar lá na frente. Eu não vou conseguir minha aposentadoria, pelo menos não de forma administrativa, vou ter que contratar um advogado previdenciário, ficar alguns anos na Justiça Federal, então isso vai me prejudicar. Por mais que não prejudicasse, é o seu direito a ter o recolhimento do INSS, a ter o FGTS, dependendo da profissão, estou falando assim de profissões genericamente, 1 hora de almoço, eu tenho direito a isso, todo mundo tira, por que eu não estou tirando? Isso é uma regra de saúde, é uma regra de higiene, então não é somente porque está no contrato do trabalho. Tem algumas regras que o empregador ele é obrigado a cumprir. Exemplo, a questão do EPI também. Tem um mercado famoso que está sempre envolvido nesse tipo de escândalo, que ele coloca pessoas, né, seus empregados, para entrarem num frigorífico sem a japona, sem o EPI apropriado. Então a pessoa entra com a camisa. Exatamente, não pode. Então, assim, é obrigação do contrato de trabalho, estando previsto no contrato de trabalho ou não, né, porque tem as normas regulamentadoras, tem diversos outros campos que atuam nessa parte, que você tem que proteger a saúde do seu empregado. Você tem que oferecer para ele o EPI. Se você não está fazendo isso, ele pode sim pedir uma rescisão direta do contrato de trabalho. Também, exemplo, um caso concreto que eu tenho. Aquelas meninas que trabalham no patins no mercado, para cima e para baixo. Elas trabalham no patins para ficar... elas trabalham para ficar bonito? Não. É para dar mais agilidade ao trabalho. Quem está ganhando com isso é o dono do mercado. Exato. Um exemplo prático que eu tive. A minha cliente, ela trabalhava de patinadora, né? Estava sem o EPI, aquele protetorzinho de cotovelo, caiu, quebrou o ossinho, a pontinha do cotovelo, né? O rádio, o osso chamado rádio. Ela sente dor até hoje. E esse acidente foi em 2016, se eu não me engano. Caramba. Então, assim, olha o problema. Então, ela poderia... Olha, doutor Pedro, eu estou trabalhando no patins e eles não me dão capacete, não me dão a proteção de cotovelo, não me dão nada. Eu sou obrigado a continuar trabalhando. Aí a gente pode correr para o perigo manifesto de mal considerável, que é mais específico. Poderia, por não cumprir as obrigações do contrato, porque no contrato de trabalho, para esse tipo de atividade, tem que prever o EPI.
Então, assim, ela poderia sim pleitear uma rescisão indireta, assim como outras diversas ocasiões que eu já tive na prática aqui também. Depois eu posso expor, posso falar de alguns casos do começo, da tese de defesa, da sentença, do recurso, da confirmação. Graças a Deus, nesses casos, eu saí vitorioso. Muito esforço, sabendo o que fazer, sabendo o que falar, sabendo instruir o processo. Não é fácil, é uma coisa que eu tenho nervoso, é quando o cliente fala assim, causa ganha? Não existe causa ganha. Não existe. Muita coisa pode acontecer. A grosso modo, grosseiramente falando, a sua testemunha pode ter dor de barriga no dia da audiência. Aquele documento também que você falou, né? Aquele documento que era para ser juntado numa determinada hora, a pessoa esqueceu daquilo. Exatamente. Então, assim, como é que funciona também? Na Justiça do Trabalho, o artigo 825 da CLT te deixa levar a testemunha independentemente de intimação. Isso é muito bom e muito ruim. O muito bom porque elemento surpresa. A outra parte não se prepara para ela, não se prepara para perguntas específicas para ela. Qual é a parte ruim? Se ela faltar, faltou, meu amigo. Isso aí, você é praticamente um pôquer, é a sua jogada. Você vai levar ela de surpresa? Muito bom, garanta que ela vá. Se ela faltar, você se prejudica. O Código de Processo Civil, no artigo 455, ele traz outra previsão. Você pode convidar a testemunha e você tem que, 3 dias antes da audiência, comprovar que convidou a dona fulaninha de tal. Qual que é a parte boa e a parte ruim? Parte boa, se a dona fulaninha de tal convidada faltar na audiência, essa audiência vai ter que ser adiada. Ok. Qual que é a parte ruim? O advogado da outra parte, se estiver ligado no processo, ele vai fazer o relatório de pontos fracos da dona fulaninha de tal. Ela é muito nervosa, ela faltou o trabalho, ou ela é amiga do cliente. Olha aqui no Instagram a foto das duas juntas no aniversário do filho. Então, perde o elemento surpresa, né? Exatamente, a gente perde o elemento surpresa, mas ganha o elemento certeza. Então, não existe causa ganha. O que existe é causa com ótimo potencial, ótimas provas e ótima probabilidade de ganho. Foge de advogado que diz que está ganho. A gente não vende resultado, a gente não vende produto. A gente vende, entre aspas, né, um bom serviço, um bom caminho para chegar numa sentença favorável, que é o que a gente espera. Não, e até porque, Pedro, a questão do serviço não é só da nossa parte. A gente também depende de um cliente cooperativo. Ele tem que fornecer os documentos na data que a gente pede. Ele não pode ficar achando que ele pode fazer tudo. E a gente, de repente, assim, ele faz o que ele acha que é necessário e que a gente faça tudo. A gente não faz tudo. A gente solicita, a gente dá prazo. Existe um prazo em lei. Você tem 10 dias para juntar um determinado documento. Beleza, mas se o cliente te der no 10º dia, como que você vai analisar o documento, escrever a petição, fazer os apontamentos, juntar no processo e que seja legal? Não vai ficar legal. Você tem 10 dias para juntar, o cliente tem que te dar com 5 dias para você pelo menos ter uns 5 dias para analisar. E aí a gente faz juntada antes ou até mesmo no dia. Aí depende da estratégia de defesa do doutor, né? Que às vezes a gente gosta de juntar no último dia para ter o elemento surpresa. Mas a gente não pode ser surpreendido. A outra parte, sim. A gente não. Exatamente. Aí que ocorre a preclusão, o cliente desconhece o que é isso. Como é que funciona? Se o juiz te dá 10 dias para se manifestar sobre um documento, ou para juntar um documento, meu amigo, você pode chegar no 11º dia, com a Madre Teresa do seu lado, precluiu, acabou. Até porque, do outro lado também, vai ter um bom advogado que vai lutar por isso, falando, olha, foi dado um prazo de X dias, ele passou, ele extrapolou, esse documento ele não tem validade, ele tem que ser desentranhado do processo. O que é isso? O juiz não vai poder ler aquele documento, não vai poder fundamentar a decisão dele naquele documento. O juiz tem que, a grosso modo, fingir que ele nunca viu aquele documento, que aquele documento nem existe, por mais que aquele documento vá trazer a sua vitória. Exatamente, seja um vídeo do seu patrão dizendo que ele está totalmente errado, juntou no prazo, juntou fora do prazo, perdeu, precluiu, um abraço. Voltando, né, agora para o artigo seguinte, que fala de culpa recíproca. É como se fosse meio justa causa, meio rescisão direta. Eu vou deixar isso mais para o final, porque isso envolve aqui alguns temas um pouquinho mais complexos. O que eu deixei anotado aqui também, para não esquecer de falar para vocês, são as maiores ocorrências na prática, né, de uma rescisão direta,
como é que funciona? Às vezes a empresa, né, a gente tem essas duas vertentes. A empresa está fazendo errado sem querer, é uma empresa que não tem um bom jurídico, não tem um setor de RH, não investe nesse tipo de coisa, não quer crescer, então ela está cometendo diversos ilícitos trabalhistas porque não sabe ou não quer se programar para isso. E tem empresa que faz de má fé para pressionar a pessoa a pedir demissão. Como é que funciona isso? Não pagamento do salário, não gozo do intervalo entre a jornada, a famosa hora de almoço, não pagar o FGTS, não entregar o API, o assédio moral, o rebaixamento de salário, fica na cabeça, bullying, apelidinho, isso tudo causa rescisão direta. E quando uma empresa quer demitir um trabalhador, a gente sabe que ela faz um inferno na vida. Sim, a pessoa fica até com o emocional abalado. Exatamente. Acontece muito. Manda aquela panelinha de funcionários excluir das conversas, dos grupos de WhatsApp, faz a pessoa se sentir mal. Isso acontece muito. Então, na prática, isso é o que mais acontece. Quando a empresa quer, ou por descuido, ou de propósito, interferir na vida do empregado para prejudicar, seja de forma assintosa, né, por querer ou não, ou porque está acontecendo mesmo por descuido da empresa. Independente da intenção da empresa, cabe rescisão direta. Por quê? Não estou nem entrando na questão de responsabilidade civil, de direito objetivo, subjetivo, eu estou entrando na parte de a empresa ela tem obrigações. Do momento que você é um empresário, você quer entrar com uma empresa, né, criar a sua empresa e lucrar 1 milhão. Mas, meu amigo, se você está a fim de lucrar 1 milhão, você também tem que estar disposto a perder 1 milhão. A atividade empresária, o risco é seu, o risco não é do seu empregado. Se você lucrar bilhões, você vai dividir com ele? Não. Então, por que no prejuízo você vai? Eu abri um frigorífico, mas eu não tenho dinheiro para comprar a luva de metal para o corte dos frios. Meu amigo, então não abre um frigorífico. A mão que vai ser cortada não vai ser a sua. Exato. E o que acontece muito? Sabe que está errado, quando dá problema, chora. A justiça do trabalho é injusta, a justiça do trabalho protege o trabalhador. Isso eu posso afirmar com praticamente 7 anos de prática quase que diária. Isso é lenda. Não tem uma empresa que esteja atuando de forma correta, de forma documentada, que receba uma sentença desfavorável estando certa. Geralmente quem perde é quem não está documentado, quem não fez o que devia fazer, ou que abre uma empresa achando que é uma grande brincadeira. Vou fazer isso aí, combinei com o fulano, tá tudo certinho. Não, tem coisa que não dá para combinar, tem coisa que é direito indisponível. A lei manda fazer da forma tal. Não pode a empresa ou o empregado combinar de outra forma. Imagina, tem que recolher 11% do INSS. Não, vamos fazer em 5%, fica bom para todo mundo. Eu pago menos, você paga menos, tanto faz. Não é assim que funciona. Tem direito que é indisponível. Então, Pedro, a gente tem que fechar esse conteúdo em mais ou menos uns 5 minutinhos e abrir para as perguntas, que nós temos 5 perguntinhas aqui. Vamos lá, então. Falando agora da irmãzinha da rescisão direta, que é a justa causa. Na justa causa, para você ficar um pouco mais tranquilo, você que é empregado, o ônus da prova, quem vai ter que provar que a justa causa foi justa, né, redundância à parte necessária, é sempre da empresa. Por quê? Existe um princípio que é o princípio da continuidade da relação de emprego. A gente vive num país pobre, a gente sabe que quem está empregado quer continuar empregado. Então, uma justa causa como uma penalidade grave, a empresa que vai ter que provar sempre que a pessoa está errada. Não o contrário. Exemplo, fui acusado de furto. Não é você que vai ter que entrar com um processo para reverter essa justa causa e falar, olha, no dia do furto, eu estava em casa, eu estava com meu colega. Você não precisa. A empresa que vai ter que comprovar que existiu esse furto, quem fez esse furto foi você, com testemunha, com o registro da ocorrência, independente. Isso não quer dizer que você possa fazer prova da sua inocência. Você vai ter essa escolha, essa faculdade de comprovar. Mas o ônus da prova vai ser da empresa. Por quê? Existe uma súmula, a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que é uma súmula? Uma súmula é um conjunto de decisões reiteradas de um tribunal, geralmente superior. O que é isso? O artigo diz tal coisa. Eu interpreto de tal forma, o advogado da empresa interpreta de outra, o juiz interpreta de outra.
Beleza, a gente precisa uniformizar para saber quem está certo, para dar segurança jurídica para os próximos casos. Então, naturalmente, ao longo dos anos, essas divergências vão chegando, vão afunilando, chegam no tribunal aqui do Rio de Janeiro. Então, o Tribunal do Rio de Janeiro vai interpretar isso da forma X. Só que aí vai afunilando mais ainda. O do Rio de Janeiro interpreta X, o de São Paulo interpreta Y. Então, afunila. Vamos para Brasília. Brasília pegou aquela confusão aqui de baixo, dos advogados regionais, dos juízes regionais, subiu, pegou os estaduais e está decidindo de forma X. Então, quando ele passa a decidir aquele assunto de forma X, sempre gera uma súmula. Uma súmula é um enunciado, né, uma frase que diz: toda vez que isso ocorrer na prática, é assim que se deve julgar, é assim que o advogado de defesa deve se preparar, é assim que o advogado que está atacando deve se preparar. Um exemplo que eu dei, súmula 461 do TST, ônus da prova no FGTS. Se você for um advogado antenado nisso, você vai saber que o ônus da prova é sempre do empregador. Então, se eu sou advogado de uma empresa e um funcionário acusa a empresa que eu estou representando de não pagar FGTS, se na minha defesa eu falo, excelência, ele não provou que eu não paguei, eu estou dando tiro no pé. Por quê? O Tribunal Superior do Trabalho já disse que sempre que isso acontecer, não é o empregado que vai ter que comprovar que não recebeu, é a empresa que tem que comprovar que pagou. Então, só para explicar o que é uma súmula, é um conjunto reiterado de interpretações daquele assunto, para você, né, não ser pego de surpresa, que você vai interpretar de maneira X, o outro advogado de maneira Y, o juiz de outra maneira, então você tem que ter essa segurança. Tá bom? Geralmente são para artigos e leis que já têm um pouquinho de tempo de vida. Saiu a reforma trabalhista hoje, janeiro de 22. Não vai ter jurisprudência, não vai ter súmula para ela. Ainda tem uma confusão aqui. Cada um interpreta de um jeito. Com o tempo passando, naturalmente, vai surgindo, né, a jurisprudência, que é o conjunto de decisões daquele tribunal para aquele assunto, e a súmula, que é como se fosse uma jurisprudência mais canalizada, que tem que ser mais bem analisada para se entrar com o processo, que já é a nível nacional, quando a gente fala do TST. E voltando, ainda temos tempo, Melissa? Tem, ainda temos, 4 minutos. Acabando, a importância da rescisão direta na vida do trabalhador, né, para eu saber, mas por que é importante eu não pedir demissão, entrar com uma rescisão direta? Qual que é a diferença? A diferença é o seu termo de rescisão de contrato de trabalho, o valor que vai estar lá embaixo. Se você está sendo agredido, estão fazendo bullying, estão te xingando, não estão te dando EPI, não estão te pagando, e você vai lá, não aguenta mais e pede demissão, amigo, você vai ter que perder um mês do seu trabalho, você vai ter que pagar aviso prévio para eles, porque você está indo embora, você não quer mais ficar lá, você não vai receber o seu seguro-desemprego, você não vai receber, não vai sacar, né, o seu FGTS, vai ficar retido, tem que estar lá, mas vai ficar retido, e você vai perder os 40% desse FGTS. Olha o tamanho do seu prejuízo, porque você foi impulsivo e pediu demissão. Se você entra com uma rescisão direta, você garante, obviamente vai demorar mais um pouquinho, tem que ter audiência, análise do juiz, mas você vai garantir que você está saindo da empresa com tudo que é de direito. O seu aviso prévio, suas férias proporcionais, seu FGTS com os 40%, o seguro-desemprego. Se você perdeu esse seguro-desemprego, porque por falta do empregador, a gente consegue substituir ele por uma indenização, a gente calcula, você receberia 7 mil de seguro-desemprego, 10 mil, 5 mil, 2 mil, não importa, a empresa ela tem que te indenizar. Isso é assunto para um outro vídeo, caso queiram. E tem a rescisão, como eu disse lá em cima, por culpa recíproca. O que é isso? Os dois atuaram de mesma forma para causar a rescisão do contrato de trabalho. Como eu disse, é meio justa causa, meio rescisão direta. E como é meio a meio, ao certo, bem justo e bem razoável, as verbas rescisórias são pagas ao meio. O empregador que também deu causa não vai se isentar de 100%, tem que pagar metade, e o empregado que também fez a besteira não vai receber 100%, vai receber metade. Mas a gente tem que ter muita calma com essa questão da culpa recíproca, tanto empregado quanto empresa. A gente entra com o processo alegando a rescisão direta, pedindo a rescisão direta, e a empresa vai lá na defesa deles e alega, não, mas foi culpa recíproca. Calma, justa causa tem que ser imediata, tem que ser razoável. Foi na mesma proporção? Meu amigo, você agrediu o seu funcionário. Em contrapartida, o seu funcionário chegou um pouquinho atrasado. Não é culpa recíproca.
o que funciona para a culpa ser recíproca? Tem que ser agressão, tem que ser 50-50. O gerente saiu no soco com o vendedor. Entendeu? Não, e aí tem também a questão do funcionário debochar da cara do empregador e causar uma explosão de emoção. Exatamente. Então tem que ser uma coisa muito parecida. De fato, se você vai receber 50-50 as verbas rescisórias, tenha na cabeça que para ser culpa recíproca, a sua culpa tem que ser 50-50. Não pode ser uma coisa pouco razoável, como eu disse. A empresa está te ofendendo 100% e você chegou um pouquinho atrasado, e muito menos o contrário. A empresa te deu uma advertência, por mais que tenha sido uma advertência, e você foi lá e agrediu o seu gerente. E agora você está querendo uma rescisão direta ou pelo menos uma culpa recíproca. Não, vai ser a justa causa mesmo. Então é bem por aí. Para você que é empregado, esse é um tema importante, mas tecnicamente não tanto. Mas para você que é empresário, que é dono da empresa, é empregador, a questão da culpa recíproca tem aí uma série de particularidades que você tem que observar, que são os critérios para uma justa aplicação dessa justa causa. Como eu disse, ela tem que ser gradativa, tem que ser razoável, tem que ser imediata. Um exemplo clássico, vamos lá, 2 pessoas se agrediram, o empresário, né, o sócio e o empregado. Passaram 3 meses, 1 ano, vamos botar 1 ano, né? A prescrição é de 2. Passou 1 ano, o empregado entrou pedindo uma rescisão indireta. Eles deixaram para lá na época, ninguém falou nada, pediu uma rescisão indireta. E você agora, 1 ano depois, você falou, não, mas eu queria ter aplicado... Perdão? Espertinho, né? Exatamente. Depois passou tudo, agora ele resolveu. Uma rescisão direta. E aí, de outra forma, o sócio fala, não, mas deveria ter sido uma justa causa. O que vai acontecer do meu ponto de vista? O empregado tem a vantagem nesse caso, porque a justa causa, diferente da reclamação trabalhista, ela tem que ser imediata. Então, peraí, se você foi agredido e não aplicou uma justa causa imediatamente, não venha falar de justa causa depois. Exato. Depois de 1 mês, exato. Então tem que ser uma coisa grave o suficiente para você punir naquela mesma hora, tem que ser imediata. Não estou dizendo que tem que ser no mesmo segundo, toma justa causa. Um exemplo clássico também, falsificação de atestado médico. Você não precisa olhar, estou te mandando embora por justa causa por falsificação. Não, mas você tem que diligenciar de forma imediata. Fulana, vai lá no hospital e vê se esse médico existe. Então, vamos supor, 1 semana depois você ficou 1 semana apurando e descobriu que aquele atestado é falso. Aí sim, ainda assim uma punição imediata. Também, né? Exatamente. Fazer ocorrência policial, porque porque o atestado falso é crime, né? Então tem que fazer o embasamento para isso. Exatamente. Se você vai acusar o cara de ter falsificado o atestado médico, tem que ter as provas concretas. Então você tem que fazer também uma ocorrência. O negócio fica muito mais sério. É um crime. A pessoa vai ser punida tanto na esfera trabalhista quanto na esfera criminal. Então, doutora Melissa, sobre as perguntas, como vão ser? São aquelas perguntas que já chegaram mandado. na sua caixinha 5 perguntas. Então eu vou fazer a pergunta para você e você responde. Estou sofrendo assédio moral do meu chefe. O que eu devo fazer? Então, vamos lá. Primeiramente, quanto tempo eu tenho para responder isso? Você tem o mínimo possível. Vamos correr, então. O assédio moral, o que você deve fazer? A grosso modo, uma rescisão direta. Conversa com o seu advogado. Olha, eu quero entrar com uma rescisão direta porque eu estou sofrendo assédio moral. Eu não consigo mais trabalhar. Se seu advogado for esperto, ele vai falar, produz prova, colhe prova. Filma esse assédio moral, grava um áudio desse assédio moral, tenta registrar, printa, porque foi aquilo que eu falei. A finalidade é a rescisão direta. O meio é o processo, é a prova que você vai produzir. E o ônus da prova, nesse caso, vai ser seu. Está sofrendo assédio moral, sexual, bullying, qualquer coisa do tipo, tenta produzir essa prova ou ter uma testemunha da sua confiança. Não estou dizendo que seja amigo, que frequente sua casa, que senão nem pode ser testemunha, mas alguém sério. Você vai na audiência, vai falar o que você viu? Vou, ok, confio em você. Então, procure um advogado. Se você não quiser continuar trabalhando, você tem a sua opção, você pode optar por continuar trabalhando ou não, entra com o seu processo pedindo a rescisão direta e muito provavelmente, se você tiver documentado, você vai conseguir. Qual é a próxima? Reto. Qual é a diferença prática do meu pedido de demissão para uma rescisão indireta? Prática? O dinheiro que você vai receber de rescisão. Essa é a diferença mais prática que eu posso te dar. Exemplo, trabalho X anos numa empresa, pedir demissão, como eu disse,
Pedi demissão e estou indo embora agora, eu vou ter que pagar 1 mês de aviso prévio. Então, já foi 1 mês do meu salário embora da rescisão. Se eu ganho R$1.000 por mês, minha rescisão ia ser 10 mil, já foi para 9. Meus 40% de FGTS, também não vou receber. Seguro-desemprego, muito menos. Então, assim, a diferença prática é quanto você vai receber na sua rescisão. Na carteira de trabalho não vai fazer diferença nenhuma. Não pode ter anotação ruim na sua carteira de trabalho. Seja por justa causa, esquartejou o gerente, não pode ir na carteira de trabalho. Você vai sofrer lá processo criminal, mas na carteira de trabalho, nada. Ela tem que estar limpinha, bonitinha, ok? A diferença prática é o valor da sua rescisão. Quanto você vai ter para receber ao final do seu contrato. Então, essa perguntinha aqui você respondeu no decorrer do vídeo. Quem prestar atenção sabe. Não tenho carteira assinada. Posso pedir rescisão indireta? Claro que pode. Uma das obrigações do contrato de trabalho é a assinatura da carteira. Se você é empregado da pessoa, né, melhor explicando, você é empregado, a carteira de trabalho é um direito social seu. Você tem que ter aquilo ali para contribuir para o INSS. Você sofre um acidente, você não é indigente, você faleceu, seus filhos, sua esposa vão ter direito a uma pensão por morte. Então, essa carteira assinada, ela é um direito seu, um direito, digo eu, mais básico de uma relação de emprego. Se você não tem nem a carteira assinada, você quer exigir o quê? Então, está muito errado. O que você tem que fazer? Se você quiser continuar trabalhando, ok, você tem essa opção. Mas o ideal, processualmente, o correto é entrar com o processo pedindo o reconhecimento desse vínculo e a rescisão direta dele. Acompanha comigo. Eu não posso pedir só a rescisão indireta. Por quê? Vou rescindir o quê se não tem vínculo formalizado na minha carteira? Então, primeiro eu tenho que pedir para o juiz reconhecer o vínculo. Eu quero fazer prova de que eu sou empregado. Né? Tem os critérios lá na CLT, habitualidade, onerosidade, subordinação e mais alguns aí que são subcritérios para a gente conseguir uma relação de emprego. Então, uma vez que não tem a carteira assinada, você vai pedir o reconhecimento desse vínculo e depois, olha, eu quero rescindir. Ele nem reconhecido estava, então ele não cumpriu a obrigação do contrato de trabalho. E quando a gente diz contrato de trabalho, não estou dizendo contrato assinado, papel não. Pode ser o falado. Meu amigo, você vai trabalhar de jardineiro na minha casa, você vai ser doméstica. Tem que assinar a carteira. Não assinou, pede o reconhecimento judicial e a rescisão direta também judicial. Perfeito, ninguém sai perdendo. Estou sendo pressionada a pedir demissão, mas eu não quero. Como que eu vou agir agora? Então, se você me ligar agora fazendo essa pergunta, eu vou perguntar para você. Depende, você está sendo pressionado, mas essa pressão é suficiente para te fazer não querer voltar lá de forma alguma ou você ainda consegue trabalhar? Por quê? Obviamente, a resposta, né, até por ser o tema do vídeo, é pedir a rescisão direta, não pedir a demissão de forma alguma. Você está sendo pressionado pela demissão, mas você não vai pedir essa demissão, você vai pedir essa rescisão direta caso você queira, obviamente, e aí você vai optar. Eu quero continuar trabalhando, eu preciso do meu salário, preciso disso tudo, vou continuar trabalhando, vou entrar com o processo, não estou nem aí se vou sofrer retaliação, não estou nem aí se vou ficar de cara virada, mas você pode optar por entrar com esse processo pedindo a rescisão direta e continuar trabalhando. Ou não, é grave o suficiente para eu nem voltar na minha empresa. Então, você vai esfriar sua cabeça, vai procurar o seu advogado trabalhista, vai desaparecer da empresa, não estou falando de abandono, estou dizendo um tempo razoável. A empresa vai ser intimada, olha, essa pessoa aqui, ela não abandonou a empresa, ela entrou com uma reclamação trabalhista contra vocês por causa disso, disso, disso e disso, pedindo a rescisão direta. Vocês pressionaram ela a pedir demissão do jeito X, do jeito Y, e isso ensejou uma rescisão direta. Entendi. Querem reduzir o meu salário, o que fazer? Bem complicado, até porque geralmente nem avisam que querem reduzir que vão, geralmente reduzem. E o que você vai fazer? A resposta é um pouco parecida com a anterior, você pode optar por continuar trabalhando com esse salário reduzido por enquanto, ou sair da empresa, mas você vai também pedir, você tem mês para pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho, porque ele não pode reduzir o seu salário. E nesse caso, não vai ser só a rescisão indireta, porque seria muito fácil. Eu reduzo o salário, chego lá na frente, só vou pagar a rescisão normal, como se eu tivesse te mandado embora. Não. Você vai pedir a rescisão direta e a correção desse seu salário.
A Constituição é bem clara, o salário não pode ser reduzido. Ok, mas e se for? A penalidade para isso, né, é o seu empregador devolver essa parcela faltante de acordo com os meses que você trabalhou, que estejam no processo, independente de como seja, com as devidas correções. Né? Tem decisão atual aí de 2, 3 meses do STF a respeito de qual vai ser a correção, isso nem vem ao caso, mas se estão querendo ou se já reduziram o seu salário, saiba você que você pode ir até um juiz do trabalho, né, via reclamação trabalhista com o seu advogado, e falar, olha, reduziram o meu salário, não quero mais trabalhar lá, quero receber a minha rescisão completa e essa diferençazinha salarial que eles me suprimiram nesses últimos meses. Você tem esse direito. Perfeito. Então chegamos ao final. Queria pedir para quem está assistindo que gostou, manda uma mensagem pra gente, escreve aí nos comentários, faz um print da gente, dá um sorrisão aí, Pedro. Eu não sei reforçado. Dá aquele sorriso. Faz um print, ótimo. Manda pra gente, marca lá, @joia do crime, e aí vai e marca o nosso podcast de hoje. Essa live vai ficar disponível no YouTube. E comenta aqui o que você aprendeu com a gente, o que você achou do conteúdo, a sua opinião é muito importante pra gente. Sabemos que acompanhamos um material aqui que o Pedro foi falando sobre os artigos. Se você quiser esse material, bota aí no comentário, o Pedro pode fornecer o material que ele deu aqui, que ele falou. Fica à vontade, solicita aí pra gente. E assim, o nosso tempo acabou, mas é o que eu expliquei, toda semana a gente vai estar apresentando conteúdo novo, seja ao vivo, seja gravado, seja uma série de podcasts, igual a gente vai fazer sobre as profissões e sobre o direito criminal. A gente tem aí na próxima semana uma live muito maneira, um podcast muito maneiro sobre o excesso de legítima defesa, que a gente vai fazer com um lutador de boxe. Vou deixar o nome dele aí fechadinho, porque a gente ainda vai divulgar. E explicar sobre esse conteúdo. Eu quero agradecer a presença do Pedro por estar aqui explicando, falando sobre o conteúdo que a gente fica assim, olhando e fala, caramba, se eu soubesse disso antes, Então, você agora sabe. E se você sabe, entre em contato com o seu advogado, deixa aqui o espaço para o Pedro se despedir da galera. Fica à vontade, Pedro. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, é um tema que eu adoro falar, se eu falei muito rápido, perdoem. Tem muito mais coisa para eu falar. Quem se interessar pelo tema, depois pega o meu contato com a doutora Melissa. É um tema que eu gosto bastante e que é muito útil, né? Meu pai era bancário, então, assim, eu não vim de família rica. Eu cresci num lar de gente que sempre trabalhou, sempre teve problema, que não recebeu uma hora extra, que não sabia o que podia fazer. Então, assim, essa é a minha realidade de vida, de onde eu vim. Então, eu gosto de aplicar isso. Antes da pandemia, eu estava fazendo palestra em escola pública, um projeto chamado Aprender dá Trabalho, que era justamente falando com o pessoal supletivo do terceiro ano, olha, vocês vão entrar no mercado de trabalho agora, vocês têm pai em mercado de trabalho, vamos aprender o que é seu direito, quando é que você tem que receber as férias, o aviso prévio, hora de almoço, adicional noturno, vamos ficar um pouco mais antenado nisso, gente, porque isso é dinheiro de vocês no bolso de outra pessoa. Pode ter certeza. Então, obrigado pela oportunidade. É um tema que eu gosto bastante e estou às ordens aí sempre que precisar. Beleza, gente. Um grande beijo. Foi ótimo estar com vocês, poder explicar esse conteúdo. Faça um comentário, diga se gostou, diz de onde você é pra gente saber até onde o nosso vídeo alcançou. E foi um prazer estar com vocês. Beijo. Um beijo.